paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Onde falamos no capítulo 20 de 2 Samuel, quando Davi estava no seu palácio, que mandou matar aqueles dois homens, Seba e Massar, que estava fazendo um grupinho contra ele. Porque quem mexe com um homem e uma mulher de Deus, amanhã paga caro. E eles foram mortos. Um, as entranhas saiu fora, o outro foi decipada a cabeça, Então, isso é muito sério. Hoje vamos iniciar no capítulo 21, onde o tema é: a cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos. Vamos falar em 2 Samuel 21, do 1 ao 14. Vai muito mais. Às vezes, você que é mãe, cuidado com o que seus filhos estão fazendo, independente da idade, aconselhe, diga que está errado. Porque amanhã um filho dessa pessoa, uma filha, pode pagar. No meu caso, um sobrinho pode pagar. Porque o que a gente faz hoje, amanhã tem consequência. Ou se não tiver de imediato, vai vir na próxima geração. Beto, o que você está falando? Eu vou lhe comprovar na palavra de Deus. Então, lembre-se do tema. A cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Durante o reino de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Veja que 3 anos seguidos, no reino de Davi, onde Davi estava sendo rei, houve uma grande fome. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Veja o que Deus respondeu a Davi por conta dessa fome. Saul e sua família são culpados de assassinato. Eles matou o povo de Gibeão. Saul já tinha morrido há muito tempo. Por isso que eu falei que a cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos. Mas ele aqui era culpado. Já era no reinado de Davi. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Veja que os israelitas tinham prometido proteger, quer dizer, era um pequeno grupo. Então, esse grupo não ofendia, Se o próprio povo de Deus prometeu de proteger eles, mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então, Davi chamou o povo de Gibeão. Davi chamou quem? A descendência desse povo. Saul quis matar tudinho, ele não queria deixar nenhuma descendência desse povo. Mas o povo de Israel tinha prometido defender eles. Você faz ideia do que é uma promessa, o que é um voto? Cumpra. Não demore em cumprir o voto que você fez a Deus, que para Deus isso é muito sério. E disse, o que posso fazer por vocês? Eu não quero pagar pelo mal que lhe foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Veja o que Davi disse. Eu quero pagar pelo mal que lhe foi feito. Quer dizer, o povo que Saul tinha matado. Para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Porque quando aquela situação fosse resolvida, a fome ia acabar. Eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata. Existem coisas que dinheiro não paga. Dignidade, dinheiro não paga. Calúnia, mentira, dinheiro não paga. Não paga, porque às vezes eu ou você está chorando por conta de pessoas insensatas e imprudentes. Mas veja que aqui, Saul já tinha morrido e Deus estava cobrando. Cuidado, que eu tenha cuidado com minhas atitudes e você com as suas, porque amanhã vai ter cobrança. Pode ser na sua próxima geração. Pai e mães, não aceitem. Não seja conivente com o erro dos seus filhos, suas filhas, sobrinhos, seja quem for, porque amanhã pode estar chorando por uma descendência que chegou. E é os erros de agora. Deus não esquece nada. E também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam, Saul quis nos destruir para não sobrar nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes dele, e nós o enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá,
a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Veja que esses homens pediu 7 filhos da descendência de Saul para matar. E eles disseram que ia matar diante de quem? De Deus. Então Deus queria isso. Vocês entendem quando eu coloquei aqui que a cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos? Cuidado com a sua conivência com a família, porque amanhã isso vai ter cobrança. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas esse rei aqui é quem? Davi. Davi representa quem? O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus não esquece. Deus não esquece o que ele promete, também Deus não esquece o que se faz de errado. Mas por causa do juramento que ele e Jonathan tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonathan e neto de Saul. Porém, pegou Amoni e Mefibosete, que era outro neto de Saul, os 2 filhos de Rispa. Rispa de Azias tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, e tinha tido de Adriel, filho de Basalai, da cidade de Meole. Veja que eles pegou 2 filhos de Rispa, a concubina de Saul, e mais os outros filhos da filha de Saul. Quer dizer, 7 netos de Saul. Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles o enforcaram no monte, diante do Senhor. Eles enforcaram diante do Senhor. Deus é amor, mas é justiça. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, cuidado com o que se faz de errado. Cuidado com as mentiras, as calúnias. Cuidado você, pai e mãe, não passar a mão, porque vai ter cobrança. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, que era a concubina, que mataram 2 filhos dela, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Você tem ideia o quanto essa mulher sofreu? Seus filhos mortos, e eram 7 corpos, 2 dela e 4 da filha de Saul, e ela ali abanando de dia e de noite, para que animais não chegassem, não rasgassem. Esses corpos fediam, esses corpos já não eram mais o que era antes, não tinha vida. Pensa a dor dessa mulher como mãe. A dor dessa mulher como mãe nos ensina a perseverar, porque ela perseverou para os animais não rasgar os seus filhos nem aqueles outros corpos. Persevere pelo seu filho ou sua filha que está nas drogas, ou está de uma forma deplorável. Persevere pelo seu esposo, pela sua esposa. Persevere por alguém que está na UTI. Persevere, porque Deus escuta. Essa mulher perseverou por algo que não tinha mais vida, que era seus filhos. Ela simplesmente não queria que aqueles corpos que tinham sido mortos fossem totalmente rasgados por animais. Aqui também, se você ler 1 Reis 3, verso 26, você vai ver 2 mães, onde uma dormiu por cima do filho da outra e o matou. E quando chegou diante do rei, a mãe verdadeira disse que era dela, o da outra também disse que era dela. E o filho dela já tinha morrido, ela acabou matando o filho da outra. Aí Salomão disse que ia cortar o filho que sobrou e no meio. Aí a mãe verdadeira não concordou e disse, não, pode deixar ela com ela. Sabe o que é isso? É mãe de verdade. E Rispa nos dá uma lição de ser mãe. Ser mãe com dignidade, ser mãe sofrendo, chorando, mas ser mãe orando, ser mãe clamando, ser mãe não desistir pelo seu filho. Não desista, porque Deus escuta a oração. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saúl, do seu filho Jonathan, os moradores de Jabes, e havia retirado os corpos da praça de Betizã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saúl no monte Gibeão.
Davi, então, colocou os ossos de Saul e Jônatas junto com os ossos dos 7 homens que havia sido enforcado. Veja que Davi teve misericórdia daquela mulher, da dor dela de ficar ali de dia e de noite tangendo os animais. Ele pegou Saul, seu filho Jônatas e aqueles 7 corpos e enterraram no túmulo do pai de Saul. Sabe o que significa isso? Davi representa o Senhor dos Senhores. Davi teve misericórdia dela. Deus tem misericórdia de mim e de você. Deus escuta a oração. Clama a mim, te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Está lá em Jeremias 33:3. Clama. Não desiste da família. Você não desiste de quem está na UTI. O médico pode ter dito que é o fim. Humanamente falando, pode ser. Mas Deus ainda pode colocar uma vírgula assim Ele queira. Não desista. Sepultaram os ossos de Saul, de Jônatas, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, do território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. Depois disso, Deus respondeu a oração do povo pelo seu país. Depois de toda essa justiça, da morte desses homens, a fome parou. Você entendeu quando eu coloquei que a cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos? Saul já tinha morrido fazia tempo. Mas Deus não esquece, tanto da promessa que Ele nos faz, como da justiça dEle. Deus jamais esquece. Aqui em Isaías 49:15 diz o seguinte: o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer de seu filho? Esquecer o seu filho? Vou repetir, perdão. O Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de vocês. O Senhor só comparou o amor dele com o de mãe. Existe a mãe, minha sogra dizia assim, tem mãe mandioca, e é verdade. Mas a mãe verdadeira jamais deixa os filhos. Veja que essa mãe rispa é um exemplo. Ficou tangendo ali com pano de dia e de noite para que os animais não comessem os restos mortais de sua família. Aquela mulher preferiu que Salomão desse o filho a outra que não era mãe, para que não o matasse. Porque a mãe verdadeira, ela é mãe em qualquer lugar do mundo. Mas ela também é mãe para não apoiar o erro. Ela também era mãe para dizer está errado, para castigar. Ela é mãe para não ser omissa, porque Deus vê todas as coisas. Ele não tem um culpado por inocente. Veja que aqui Saul já tinha morrido e esses homens tiveram que ser mortos para aquela fome acabar que já fazia 3 anos. Então Deus fala aqui que Ele não esquece, mesmo que uma mãe esqueça. Mas Ele não só esquece a misericórdia dEle diante de nós, o amor dEle, o que Ele promete Ele cumpre, como também a justiça dEle, Ele não esquece. Então que eu e você entenda que a cobrança de Deus vai muito mais além do que imaginamos. E que a gente seja servos para cada dia lutar para melhorar mais. Porque tudo está diante do altar do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.